noite, igreja. Seja bem-vindo. Hoje um dia muito especial. Eu aqui com o Pastor Alisson, aqui no Quadrangular em Campinas, em São José, Santa Catarina. É muito bom dia hoje. Eu com o Pastor Alisson, antes hoje, na sede, fazer o final podcast por Cantos de Salomão. Isso agora a vivo no YouTube. Isso salvou no YouTube. Se você que pode ver o final podcast com o Pastor Tiago em Cantos de Salomão, você pode ver isso. Mas agora, isso é o novo programa com o Pastor Alisson, do fim dos tempos. Isso é dia 3. Da primeira semana, fazer uma introdução, falar diferentes coisas com o fim dos tempos, para você just entender isso. What's the word for subject again? Subject, para você entender o assunto. Assunto. Sim, da primeira semana, só para você entender o assunto. Isso. Mas da semana passada, começou versículo por versículo. Você começou em Mateus 24 para vocês entenderem os detalhes no fim dos tempos. Do fim dos tempos, não só o livro do Apocalipse ou Daniel. Tem mais de 150 capítulos na Bíblia onde você pode aprender e entender o fim dos tempos. Mas, quando Jesus, antes ele vai para a cruz, antes ele morrer, ele fala uma mensagem, Mateus 24 e 25. Isso é a grande mensagem ele fala com o fim dos tempos. Eu falo com a Alisson por escola, onde começou, qual parte, qual capítulo. E eu e ele concordam, começou em Mateus 24. Pode voltar, falar outras parábolas também, mas agora eu e ele queremos fazer versículo por versículo e falar bastante detalhes. Eu não correi muito rápido com isso pode fazer devagar, para vocês entenderem muito, mas isso é um dia muito bom. Você pode abrir sua Bíblia, Mateus 24. Hoje eu quero falar com a Alisson 9 a 14. Mas antes disso, pode fazer breve resumo com os detalhes eu falar e Alisson falar da semana passada. Mas Pastor Alisson fala conosco. Então estamos aqui mais um dia, né? Muito bom. Também dizer para você compartilhar com os seus amigos esses vídeos que nós estamos postando, que o Corey está postando no canal, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida, a vida de todos aqueles que têm o desejo de aprender mais sobre esse assunto tão importante que a Bíblia nos ensina. Como o Corey falou, a Bíblia tem aproximadamente 150 capítulos. Quando a gente fala capítulos, não é versículos, é capítulos sobre o fim dos tempos. Então, se a Bíblia tem 150 capítulos sobre o fim dos tempos, eu acho que Deus deseja que a gente saiba sobre esse assunto. Com certeza. Senão ele não teria deixado na sua palavra 150 capítulos falando sobre isso, sobre o fim dos tempos. E a gente está aqui novamente hoje, é o terceiro dia hoje, né, Corey? Terceiro dia que a gente está aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. A gente vai iniciar, né, falando a partir do versículo 9. A gente parou no 8, desde a última vez que a gente se encontrou, e vai ser muito bom. Sim, do primeiro dia e do segundo dia, fazer isso, programa, fala bastante vezes, e fala isso hoje também com o Pastor Tiago. Uma coisa muito difícil na igreja, quando você tem pastores e pessoas na igreja ensinar coisas, pregar palavras, mas as palavras não é verdade. Isso é emocional, isso é coisas você pensando, mas isso não é verdade. E quando você não aprende a verdade, você não conhece onde em sua Bíblia Jesus fala com o fim dos tempos, você pode crer errado e enganar. A palavra falada na última semana. Mas eu que falo isso muitas vezes, só falo uma mais. Não acredita, não confie só porque eu falar, ou Pastor Alisson falar.
Abra sua Bíblia. Leia em sua Bíblia. Acredita das coisas sua Bíblia falar. Eu falar, Alisson não falar, e isso não em sua Bíblia, não acredite isso. Só acredita das coisas você pode ler em sua Bíblia. E quando você falar, não fala, oh, Pastor Cody fala isso. Não, fala, minha Bíblia fala isso. Fala das coisas que você lê em sua Bíblia. Você não pode fazer isso? Não falar. Para mim é não importante quando você fala, oh, isso pastor, isso pessoa fala. Eu não quero ouvir essas coisas. E para mim é não importante qual palavra uma outra pastor falar. Importante para mim qual a Bíblia fala. Fala capítulo, versículo e fala a Bíblia. What's the word for quote? Quote é como se fosse copiar ou anotar. Mais ou menos isso, sim. Like, é a mesma coisa, assim. Minha Bíblia fala isso, like quote it. A minha está, é como se fosse assim, está escrito, está de acordo com a minha Bíblia. Mais ou menos isso aí. Em português seria a tradução para isso, assim. É muito importante de só confiar nas palavras, nas verdades, você lê, você vê em sua Bíblia. É muito importante. Eu posso ajudar, Pastor Alisson ajuda, isso é a razão nossa aqui, mas você necessário abrir sua Bíblia. Na semana passada, começou em Mateus 24, os discípulos falam quais os sinais. Eu não quero falar tudo de novo, mas quais os sinais? Jesus começou a falar, você necessário preparado, você necessário ler, aprender a Bíblia, porque pessoas podem fazer deception, enganar. Isso é o problema. Quando você não lê, você não entendeu, você não vê em sua Bíblia, a pessoa pode falar uma diferente coisa, não é verdade, mas isso é enganar. E a Bíblia mesmo diz que Deus fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, meu Deus. Isso é o problema. E Jesus fala, muitas pessoas vêm em meu nome. Na semana passada, eu e Alisson falar com isso coisas pouco política. Isso é uma tipo de pessoa vem e fala, eu conheço o melhor caminho para você, eu sabe de coisas melhor para você. Mas não só política lá fora. It's the pessoas na igreja. A pastor, uma pregadora vem e fala, oh, eu conheço, eu sei, eu conheço de coisas que Deus quer fazer por você, mas você acredita porque você não tem conhecimento, você não sabe da Bíblia, e tem que enganar. É um grande problema. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente saber, e é interessante porque, como a gente falou, a Bíblia ela fala sobre esse assunto, fim dos tempos, a gente falou sobre os 150 capítulos, né? E é interessante porque Jesus mesmo, ele, nos evangelhos, nas suas palavras, Jesus, ele trazia o significado para muitas profecias que já tinham sido feitas no Antigo Testamento. Eu não lembro agora especificamente a passagem que Jesus diz. Ele pergunta assim, vocês não leram o que escreveu o profeta Daniel? O que Jesus estava fazendo? Ele estava interpretando as escrituras. Por exemplo, João Batista. João Batista ele foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías profetizou a respeito, voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. E aí, antes de Jesus, vem João Batista preparando o caminho. E João Batista é uma figura que, querendo ou não, ele tem a ver com preparar o caminho para Jesus, para o Messias, a primeira vinda, mas também tem tudo a ver com a volta de Jesus. Nós hoje, como igreja, nós cremos que nós, através daquilo que nós fazemos, nós também estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Jesus, ele delegou a autoridade à igreja. Ele diz que, a gente estava conversando de manhã sobre isso, que Jesus está edificando a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando a gente fala sobre isso, sobre nós não perecermos por falta de conhecimento, que a gente precisa conhecer a palavra, a gente está dizendo sobre isso,
que a palavra de Deus ela está toda interligada, é uma história só. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, né, Corey, de entender. Tem pessoas que têm dificuldade de ler o Antigo Testamento, porque não entendem. Tem pessoas que acham que o importante é só ler o Novo Testamento. Isso é errado. Muito errado, porque isso eu acho que é uma das coisas que também, talvez a gente pode falar mais sobre isso nos próximos dias, mas eu percebo que as pessoas elas têm a dificuldade de ligar todos os pontos, todos os livros da Bíblia e entender que está se tratando de uma história só. Deus ele nunca muda. Nunca. Deus não é assim, Deus não estava de mau humor no Antigo Testamento e daí no Novo Testamento ele ficou de bom humor. Sim. O plano de Deus sempre permaneceu o mesmo. Quem muda somos nós. Nós que mudamos, o ser humano muda, às vezes quando não precisa mudar, a gente muda, coisas que a gente não precisa mudar, a gente muda e coisas que precisaria mudar, às vezes a gente não muda, porque o nosso coração é enganoso. Então a Bíblia nos ensina desde Gênesis ao Apocalipse que o Senhor ele está executando um plano, os profetas profetizaram a respeito da vinda de Jesus, muitas profecias do Antigo Testamento ainda não se cumpriram, ainda irão se cumprir, muitas em Cristo se cumpriram, mas muitas têm a ver com o fim dos tempos, isso que a gente está falando, e como que a gente vai entender o que a Bíblia nos fala? É a gente ter o conhecimento e o que diz na palavra de Deus. Por isso que é muito importante isso que o Corey falou. Não é o que a gente está falando, não é o que o Corey está falando, não é o que algum líder ou pastor fala, é aquilo que a palavra de Deus está dizendo. O que as Escrituras dizem a respeito desse assunto? O que Jesus ensina sobre isso? Por isso que a gente escolheu também, né, Corey, Mateus 24, porque tem muitas outras partes da Bíblia que a gente poderia escolher para falar disso, mas eu creio que Mateus 24 aqui, Jesus está dizendo de forma sistemática, né, tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito da sua vinda. Então, a gente precisa do conhecimento de Deus. E como que vem o conhecimento de Deus? Através da palavra, através das Escrituras. Isso é uma coisa muito importante você falar. Eu não quero falar agora com isso, porque você me conhece, você entendeu em 2025 eu pregar Malaquias 3:6, quase toda vez ele vai para a igreja, Deus nunca muda. Mas muitas pessoas podem ir surpresa em minha vida. Eu leio em minha Bíblia quase todas vezes em Antigo. Like, eu leio no Novo, sim, eu leio Hebreus da semana passada, mas eu fico bastante tempo em Antigo. E quando vocês necessariamente entenderam também, quando Jesus fala em Mateus 24, você não conhece, você não sabe isso, coisas, você não tem esse conhecimento, não tem no Novo Testamento. Não tem isso. Eles escrevem isso depois. Estava sendo escrito, Eles escrevem depois de Jesus voltar para o céu. Eles só tinham o Antigo Testamento. Quando ele fala, você nesse conhecimento, não no Novo, nas coisas antes, no Antigo. Isso é das coisas que Jesus fala. E você não necessariamente tem medo também, porque muitas pessoas têm medo quando estudar de Antigo, porque pouca coisa difícil. E eu entendo, porque tem muitas datas, muitos nomes, muitas coisas. Mas você pode entender essas coisas. E não muito difícil. E você quer aprender mais, seguir Pastor Alisson, ver esse programa todas as semanas. Eu tenho muitos sermões online. Você pode entender esse tipo de coisas. Isso porque nós queremos ajudar você. Porque é não muito difícil. Você pode entender isso. Jesus fala com pessoas, não vai para a escola, não vai para a universidade, não muita inteligência, mas eles entenderam da palavra, porque o Espírito Santo mora dentro de você e pode ajudar. Lembra da palavra que Jesus fala e ensinei todas as coisas que Jesus fala para você entender a palavra de Deus. É não muito difícil, você pode entender. Eu gosto sempre daquele versículo que o apóstolo Paulo fala, Corey, que toda a palavra de Deus é inspirada. E tem um pastor que ele já morreu aqui, ele é brasileiro,
Ele era americano, na verdade, mas ele morou muito parte da vida dele aqui no Brasil. E ele falava o seguinte, leia a Bíblia toda e sempre. Yeah. O que ele quis dizer? A gente sempre precisa ler a Bíblia toda, ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, e sempre que a gente conseguir. Sabe, Corey, tem uns dados assim alarmantes que a gente tem aqui no Brasil, eu não sei como é que é nos outros lugares do mundo assim, mas muito poucos cristãos já leram a Bíblia toda. Muitos cristãos, se tu perguntar assim, não, tem livros que eles nunca leram da Bíblia. Isso é um problema. Porque se a gente tem 150 capítulos, por exemplo, nesse assunto que a gente está falando aqui, nesse programa, que fala sobre o fim dos tempos, provavelmente muitos capítulos que falam sobre o fim dos tempos, essas pessoas que não leram a Bíblia toda ainda não conhecem. Você tem 22 capítulos só no Apocalipse, livro do Apocalipse, enquanto pessoas leem esse livro. Não lê. Porque tem pastor, vai para um altar e fala, isso tem medo, e você não entendeu. Você pode ouvir muito errados. Muito. E eu vejo assim que é um problema, porque as pessoas elas não leem a Bíblia toda. Então eu acho que isso que a gente está falando aqui também sobre a gente nunca perecer por falta de conhecimento tem a ver com a gente como cristão ter a disciplina de ler toda a Bíblia. Todo mundo tem o seu livro preferido da Bíblia, os seus versículos favoritos. O Corey tem, eu tenho. Eu sei que tem livros que a gente sempre tem a tendência a voltar lá e ler mais, ler de novo. Mas a gente precisa ler a Bíblia toda sempre, do Gênesis ao Apocalipse. E para que a gente tenha esse conhecimento e entenda, tenha essa revelação completa. Eu lembro que, só dando como exemplo aqui, teve uma vez, Corey, que eu topei de fazer um plano de leitura meio maluco. Eu li a Bíblia toda num mês. Deu mais ou menos... Toda a Bíblia? Toda a Bíblia em um mês. Ok, glória a Deus. Tinha dias que dava 40 capítulos. Uau, bastante. Só que qual que era o objetivo dessa leitura que eu fiz, desse plano de leitura? Eu lembro que foi 2022. Okay. Eu fiz em fevereiro de 2022. Eu lembro que eu estava de férias, daí eu pensei assim, eu vou fazer na minha... Fevereiro, 28 dias, menos dias também. Era menos dias ainda. Aí eu li, foi fevereiro de 2022. Aí eu fiz essa loucura de ler a Bíblia toda. Mas foi muito bom, porque eu não conseguia entrar em detalhes assim específicos daquilo que eu lia. Eu tinha que ler corrido. Só que sabe o que ajudou essa loucura que eu fiz? Eu não estou dizendo que as pessoas precisam fazer isso, né? Se você sentir no coração de fazer alguma vez, faça. Mas vai com Deus. Só que o que ajudou eu a entender? Eu ler a Bíblia rápido, assim, um mês, me fez entender melhor. É como se eu... Como é que eu vou explicar isso? É como se eu conseguisse ver o plano todo, assim, de Deus na minha frente. É como se fosse isso, assim. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ligar os pontos. O que Gênesis tem a ver com outro livro da Bíblia Só que essa leitura, por exemplo, me fez entender e me fez ligar muitos pontos. Assim, parece que é como se eu tivesse montado todo o quebra-cabeça e visto, ok, agora eu entendi. Deus começou o plano lá e Deus foi desenvolvendo o seu plano através das alianças que Ele fez com o seu povo. Começou em Abraão, aí aquela promessa que Deus fez para Abraão, que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso tem a ver conosco, que somos a igreja, os gentios. Começou lá com Abraão. Então eu comecei a ligar todos os pontos assim. Então eu acho que é muito importante, assim, enquanto a gente estava falando isso, Corey, eu estava lembrando aqui sobre a importância de ler a Bíblia toda, sempre. Sempre? Porque tem pessoas que não entendem, não compreendem, ou até tem medo de ler, que a gente falou, né? Medo de ler o Apocalipse, porque tem um conhecimento, às vezes, muito limitado da palavra de Deus, sabe? Às vezes, não sei, só conhecem os evangelhos. Porque, não sei, eu vejo muito pastor falando assim, por onde começa a ler a Bíblia? Tem muito pastor que fala assim, começa a ler por João. Ou começa a ler pelo Novo Testamento. E
eu entendo até quando as pessoas falam isso, Por entender a graça. Sim, mas você não começa nenhum livro pelo final. Yeah. Eu não começo a ler um livro pela metade. Por que com a Bíblia a gente faz isso? Né? E muitas coisas você pode não entender. Não entender, Deus fala comigo isso semana passada, uma revelação em Romanos 9. E isso da história com Jacó e o irmão dele, Esaú. E em um versículo, Deus repete a promessa de novo. Deus fala essa promessa antes eles nasceram. Ele fala de Esau, Esaú. servou Jacó. Serviu Jacó. Isso é promessa, isso é profecia. Mas do versículo depois, da Bíblia fala, Deus fala, eu amo Jacó, mas Esau eu odiar. I hate. E muitas pessoas, just ouvir, muitas pessoas pensando versículo, it's like 8 e 9 ou 9 e 10, eu não lembro. Mas esses versículos, outro, você pensando, meu Deus, a pessoa mais velha servou Jacó, mas eu amo Jacó e odiar Esau. E você pode ir pensando essas coisas no mesmo momento. Mas Deus fala a promessa antes eles nasceram. Mas quando Deus fala, eu amo Jacó, eu odiar ele, isso é quase 500 anos depois. Quase 500 anos separado, isso é diferente de verdade. Mas quando pessoas leem Romanos com a eleição, a eleição de Deus, pensando, quando antes a pessoa nasceu, Deus odiar pessoas. Não, isso não. Deus fala, eu odiar por quê? Porque eu primo com você e você fazer uma decisão com o inimigo por me mata. Isso é o problema. Os filhos de Esau fazer a aliança com Babilônia, com Pérsia, por matar Israel e roubar a terra. E Deus fala, que é o plano de Deus, né? Que era o plano de Deus. É como se ele fosse contra o plano de Deus. Nossa família, e você me mata. E Deus fala, eu odiar isso. Mas isso é 2 versículos, outro. Mas separado com mais de 500 anos. Quando Deus fala Gênesis, da outra, Jeremias. Tem grande distância em sua Bíblia uma a outra. Mas quando você só lê de novo, você pode não entender isso. Não entende. Você lê da eleição e você pensando, meu Deus, qual pessoa vai para o céu? Ou como Deus é ruim. Como Deus é malvado de fazer isso com Esaú. Mas Deus é injusto, né? Tem gente que pode pensar isso, que Deus é injusto. Com certeza. Muitas pessoas pregar mesmo isso. Mas isso não é verdade. Ele escolhe a aliança com o inimigo. Ele separado, fazer pecado, mata da outra família. Isso é meu primo. Você mata seu primo. E Deus fala, eu odiar isso. O sangue vai para a terra e clamar. E Deus fala, eu odiar você fazer. Porque quando ele tem um problema, você pode ajudar. Você é primeiro, você é primo. Porque você não ajuda sua família. Meu Deus, eu não quero pregar, eu quase quero pregar isso. Eu pode não dormir à noite, porque eu pensando essa palavra de novo, mas isso é muito bom exemplar, você fala isso, você não lê da antigo, você não pode entender as palavras que Deus fala no novo. Quando Paulo fala, quando Jesus fala, quando João escreve Apocalipse, e tudo isso, livros no novo, Jesus conhece do antigo, Paulo conhece do antigo, João conhece do antigo, e fala de coisas, eles falam antes, de novo. Isso porque você lê em sua Bíblia,
isso a pessoa fala, isso a pessoa fala, e você lê isso no novo, você necessita voltar onde ele fala isso. Onde Jeremias fala isso, onde Jeremias fala isso? Ouvir a história, ler as histórias, entender a história, entender o contexto, por que Deus fala isso. E os próprios profetas, né? Os profetas, eles conheciam o que tinha sido profetizado anteriormente. Sim. Então, os profetas, tem alguns profetas que viveram ali um período juntos ali, mas muitos eles, né, distantes. Anos de distância. Mas eles conheciam o que os outros haviam falado e profetizado. Então, a gente precisa compreender. É como o Corey falou, os discípulos e próprio Jesus, quando eles estavam vivendo, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Foi escrito depois. Então, o que eles tinham? Eles tinham o Antigo Testamento. Eles tinham as promessas que Deus tinha já dado aos profetas. Eles tinham, né, a Torá, a lei. Eles tinham os livros, ali os 5 livros da Bíblia, os 5 livros principais ali, dos judeus. Mas a Bíblia, os profetas profetizaram a respeito disso. E muitas citações de Jesus falava assim, vês como está escrito. Jesus, nos próprios evangelhos, ele cita como está escrito. Como está escrito? Escrito aonde? No Antigo Testamento. É o que eles tinham. Referências dos profetas. Próprio Jesus, quando a Bíblia diz que ele entra na sinagoga e ele vai citar ali, né? Ele cita o quê? Sim. Ele cita Isaías. Quando ele é jovem, também, exatamente, o Espírito do Senhor me ungiu, né? Enfim, ele cita ali Isaías. Jesus está literalmente citando ali Isaías. Então a gente precisa ter esse conhecimento de toda a palavra de Deus para a gente entender. Os discípulos aqui em Mateus 24, eles perguntaram isso para Jesus porque eles estavam com dificuldade de fazer essas ligações. Eles tinham algumas profecias, eles tinham aquilo que eles sabiam que era prometido, o Messias. Eles estavam tentando entender, e aqui daí Jesus ensina para eles tudo, mas a gente nunca pode esquecer, eu acho que a gente falou isso no primeiro dia, Corey, que os discípulos, eles eram judeus, eles tinham as promessas, os profetas, eles tinham todo um background assim, de conhecimento das profecias. E aí, quando Jesus veio, Jesus ensinou e explicou para eles muitas coisas, mas eles já tinham conhecimento do Antigo Testamento. Então, por isso que eu falo, porque às vezes a gente aqui no Ocidente, como igreja hoje, às vezes as pessoas elas não conhecem a Bíblia como um todo, desde Gênesis, e aí elas têm dificuldade de entender até mesmo o que Jesus está falando e os evangelhos, e o que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas também. As pessoas têm dificuldade para entender, às vezes, isso, porque não conhecem a palavra, né, o Antigo Testamento, enfim, outros livros da Bíblia. Então, a importância de a gente sempre ler toda a Bíblia. Por isso que eu falo, né, Corey, que é interessante, porque eu lembro que não foi sempre que eu gostei muito de ler. Eu tinha fases na minha vida que eu gostava de ler alguma coisa, mas era muito limitado, assim. Mas eu falo assim, que todo cristão, quando se converte e entrega a sua vida para Jesus, a gente não tem outra escolha. Porque Deus, ele deixou um livro. Isso é o único. É o único livro que é a verdade absoluta. Você não tem filme. Não tem filme. A gente tem que aprender a ler. Então, o cristão, ele vai ter que aprender a ler. Porque Deus, ele deixou um livro. E a gente vai ter que aprender a gostar. Porque é até interessante, eu conheço até pessoas que não sabem ler. Aqui no Brasil, eu já ouvi falar de pessoas... Mas as pessoas, elas pedem para outras pessoas lerem a Bíblia para elas. E elas decoram na mente os versículos da Bíblia. Sim. Até pessoas que não sabem ler. E aí, às vezes, a gente que sabe ler, a gente tem várias Bíblias em casa, a gente não lê a Bíblia como a gente deveria ler. A gente precisa ler a Bíblia, toda e sempre.
E isso é só o único livro no mundo vivo. A vida. Esse livro tem a vida. Quando você abre, você pode ler versículo hoje, do mesmo versículo amanhã, e receba diferentes revelações na Bíblia. E isso é coisas muito importantes. Meu Deus, pode falar isso muito. Eu que vai pouco em frente para o versículo 9, porque na semana passada fala pouco com isso, mas em versículo 9, Jesus fala de pessoas podem matar você. Você, de nações, pode odiar. Não uma, não outra. Tudo de nações. Pode odiar você. Porque Jesus. E isso é importante, porque eu tenho uma pergunta. Quem pessoas fazem isso? Leia aqui em versículo 9. Then shall they, the pessoas. Quem é de pessoas? Em versículo 9. Você necessita voltar para versículo 4 a 8. Quais de pessoas Jesus fala em 4 a 8? Isso é de Cristo. The false Christ. Não só do anticristo, da única pessoa, porque ele não é no mundo agora, mas de pessoas entrar na igreja fala, eu sei o caminho melhor para você. Eu posso salvar você. Eu posso ser líder para você. E você necessita só confiar em mim. Pegar seu dinheiro aqui. E Jesus fala, isso é da mesma pessoa pode odiar e matar você também. Isso é muito importante você entender. Eu falei semana passada também, mas quem pessoas matam Jesus? Da igreja. Não da igreja, mas religious. Os religiosos. Religiosos. The leaders. The leaders não da igreja cristãos e depois Jesus ressuscitar, mas the leaders in Israel. Religiosos. Isso é da pessoas que matam Jesus. E Jesus fala, isso é da mesma pessoa que pode odiar você. Deliver you up. E da semana passada, eu posso falar todas as semanas. Em João 16, Jesus fala, eu falo isso coisas antes, por quando isso coisas começou, você não ofendi. Mas em João 15 e João 16, Jesus fala a mesma coisa. Do mundo odiar você, de pessoas têm religious. Os religiosos. Isso pessoas podem matar você também. Quando a pessoa perseguir você, quase todas vezes, isso é dentro da igreja. Isso é quando pessoas perseguir você, isso não pode lá fora, mas normal é de pessoas dentro da igreja perseguir outras pessoas dentro da igreja. Isso é do espírito da religiosa. Isso é uma coisa muita pessoa surpresa. Muita pessoa, por que meu pastor fazer isso? Por que meu líder fazer isso? E eu falo, porque Jesus fala isso, as pessoas fazem isso. Por que você fica surpresa com essas coisas? É sempre você recebe perseguir primeiro aqui na igreja. E Jesus fala isso, as pessoas podem expulsar você. A política pessoa não pode expulsar você. Não, o líder da igreja expulsar você. E eu pensando muito com esse assunto no fim dos tempos, pessoas podem muita surpresa de perseguir problemas, não lá fora, mas dentro. Você pode receber um grande problema dentro da igreja durante o fim dos tempos. E isso é mesmo da Segunda Guerra, da Segunda Mundial Guerra, da Second World War. Porque pessoas em Israel ajudam os nazis por pegar outras pessoas em Israel. Por quê? Dinheiro. Eu que sua casa. So, eu falo com o inimigo por pegar você e eu roubar sua casa. Porque isso
muita pessoa, problemas lá fora vêm, sim, mas pessoas podem muita surpresa, tem problemas dentro, começou. E isso de problemas fica muito dor em seu coração, porque você ama essas pessoas, você juntos, você confia nessas pessoas, quebrar o relacionamento. E fazer isso. Fala com isso aí. Eu acho que é muito importante e a gente entender isso porque aqui o versículo 9, né, fala que vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, né? Aí ele segue falando no versículo 10 aqui, nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Para você trair alguém, você tem que estar perto. Tem que ter relacionamento. Você não trai alguém que você não conhece. Judas, por exemplo, estava muito próximo de Jesus. Por isso que ele era o traidor. Tanto é que muitos dizem que eles eram muito parecidos ali, né? O Jesus e os discípulos, ao ponto de os soldados terem que identificar qual era daqueles era Jesus. Daí Judas era o combinado. Aquele que eu beijar ali, vai lavar a pênis. Exatamente. E aí, o que acontece? Traição vem de pessoas próximas. Então, infelizmente, e fala aqui no versículo 10, né, como eu acabei de ler aqui, muitos haverão de abandonar a fé. Ofendi. Abandonar a fé por estar ofendido, por muitas vezes não compreender a verdade. E isso tem a ver com, e fala aqui sobre fé. Eu amo que a Bíblia deixa muito claro que é a fé. Por isso que a Bíblia diz também em Hebreus que, e a palavra de Deus também diz, o apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé. A gente não vive por sentimentos, a gente não vive porque sentimentos vêm e vão, né? Eu imagino que quanto mais próximo da vida de Jesus, mais a fé ela vai ter que crescer, porque o mundo vai estar tão caótico, tantas coisas acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerras, tantas coisas. E o que vai manter a gente firme até o fim? Não é o nosso sentimento, é a nossa fé. Por isso que diz aqui que muitos, por causa das coisas que ocorrerão, vão acabar abandonando a fé. E quando eu abandono a fé verdadeira, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, o evangelho, a verdade, quando eu perco a fé, eu perco tudo. Então, aqui está dizendo que vão abandonar a fé e eles trairão e odiarão uns aos outros. Então, é uma coisa que... Por que isso acontece? É justamente isso que a gente está falando aqui. É ter o entendimento correto e deixar com que essa verdade, principalmente assim, Cody, porque a gente não está falando aqui sobre conhecer, não é você só saber da informação, você só saber que vai acontecer algo. Eu acho que isso não é conhecimento, assim. Conhecimento é quando você lê aqui a verdade da palavra de Deus e você deixa essa verdade te transformar. Não é só uma informação que você lê, como você lê uma informação no jornal. Aconteceu isso como uma notícia. Não, leaders in Israel têm... A gente tem que deixar com que a palavra de Deus ela molde o nosso coração, ela transforme o nosso coração. A gente tem que deixar com que a fé ela cresça, ela amadureça no nosso coração, para quando vier os tempos maus, o dia mau, a gente permanecer firme, né? Porque a gente estava falando, volto a repetir o que a gente estava falando hoje de manhã lá na sede, a gente estava falando sobre o problema de muitas pessoas hoje. As pessoas elas vivem pelo sentimento, elas vivem por aquilo que elas sentem, pelas emoções, pelas sensações. E ok, nós somos seres feitos de emoções, né? Deus nos fez com emoções. Sim. Mas Deus não disse que o justo viverá pelas emoções. Deus disse que o justo viverá pela fé. A fé ela tem que vir antes das emoções. A fé em Deus ela tem que ditar a nossa vida, ela tem que
a gente precisa viver pela fé. E por que eu creio que muitas pessoas, no fim dos tempos, vão fazer isso que a Bíblia está dizendo aqui? Porque são pessoas em que não estavam, a vida delas não estava alicerçada na fé. Yeah, em emoções, As emoções. Isso é de coisas dentro do seu corpo. Sua desejo, sua emoção, seus sentidos. Isso é em seu corpo, isso não em fé. Exatamente. E quando você andar em fé, você andar no Espírito. Com da verdade. Porque quando você andar em emoções, você sente uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Mas quando você andar em fé, isso da verdade, eu nunca muda, porque Deus nunca muda. E eu sempre falo com pessoas, você pode não entender que é ofendido. Like, pessoas falam, você ofendir. Que é isso? Que é ofendir? Porque isso é uma palavra, nós falar, muitas pessoas falam com ofendir, mas não entender o que é ofendir. Ok. Você aqui em uma coisa fazer em sua vida, um problema, perseguir, uma coisa fazer em sua vida, e você muda para outra coisa, você ofendir. Isso é ofendir. Ofendir, você muda você decisões. Ok, se você é fiel com Deus hoje, mas seu pastor fala mal palavra com você, você não gosta, e você não mais vai para a igreja. Quando você não mais vai para a igreja, você ofende. Você muda. Isso é importante porque Jesus fala, quando você fala abandonar, você não mais vai. Isso é uma tipo de ofender, porque você muda. Like, pessoas falam isso nos Estados Unidos com pessoas, você ofendia. Para mim, quando você pode falar isso comigo, eu nunca ofendi. Porque você não pode mudar, me muda. Eu não mudo por nenhuma pessoa. Porque da Bíblia é a verdade, isso é meu caminho, isso é só a única porta. E eu confio em isso, eu não confio em você. Eu não posso ofender porque você não pode me mudar. E isso é o problema quando você confia em uma Cristo. Quando você confia em isso, e tem um problema depois, você muda. E isso é ofendido. Pessoas falam essa palavra, ofendir, mas você pode não entender. Você ofende quando você muda. Eu posso ver isso em sua vida. Você vai para a igreja, problema, você não mais vai para a igreja, você é ofendido. Você orar com Deus todos os dias, mas você tem problema em seu casamento, você não orar. Você é ofendido, porque você muda. So, ofendir, isso é quando você muda. E eu pensando isso é muito importante, porque enganar, você não tem conhecimento, não tem sabedoria, você não conhece a palavra, é um problema. Agora, o problema vem. E quando o problema vem, você fica fiel, você fica na rocha, ou você muda. E quando você muda, você pode mudar porque duas coisas, só duas coisas, razão porque você muda, da coisa, do problema, ou Deus. Pessoas ofendem em só duas coisas. Você ofende com a outra pessoa, com o problema, ou você ofende com Deus, porque Deus permitiu. E você não, porque você não entendeu do inimigo, você não entendeu o plano de Deus, você não entendeu Deus falar uma coisa e você não tem obediência, você tem desobediência, e isso é a razão, pessoas ofendem com pessoas ou com Deus. A Bíblia fala, isso é uma promessa. Você morar santo, você receba perseguir. Isso é a promessa. E não só a verdade, a promessa em sua Bíblia. E pessoas surpresa e then ofender. Você ofende com as pessoas, porque a pessoa fazer. E then depois você ofende com Deus. Porque a pessoa fazer. E eu sentar e ele, você conhece isso em sua Bíblia? Por mais de 2000 anos,
Esse livro escreve. As pessoas escrevem esse livro, sua Bíblia, por mais de 2000 anos. É não coisa nova embaixo do sol. Nenhuma coisa nova. O diabo faz isso no jardim, agora e por o final. Isso é coisa não nova. Ele começou enganando Eva, né? Como a pessoa mata outra pessoa em Gênesis 4? E eu vejo assim, Corey, que tem a ver muito essa questão que você está falando com a gente ter a nossa realmente, quando a gente tem a fé em Deus, isso significa que a gente confia nele. O diabo, ele sempre trabalhou nisso. O diabo, ele sempre trabalhou, pode ver com Eva e com Adão, o que o diabo fez? Ele mentiu para eles e o diabo, ele plantou a desconfiança no coração de Adão e Eva. Sim. Porque ele mentiu desde o início e ele plantou a desconfiança, porque o homem e a mulher, Adão e Eva, podiam comer de todas as árvores. Eu imagino o quão maravilhosas eram as árvores, né? Todas, só uma que eles não podiam. E a serpente falou assim, já começou mentindo, né? Se a gente lê, ela fala assim, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore. A serpente, ela sempre mentiu, ela colocou a atenção de Adão e Eva na única coisa ali que Deus não tinha dito para eles não fazerem, porque era só uma que eles não podiam comer, mas todas as outras eles estavam liberados. O que o diabo botou ali no coração ali de Eva? A desconfiança. Tipo assim, Deus não é tão bom assim. Deus é um estraga prazeres que... Holding something back. Exatamente. Deus assim tá me proibindo de aproveitar, mas, poxa, tinha todas as árvores, era só uma que não podia. E eu vejo que essa questão do engano, Cody, de se ofender, no fundo é uma falta de confiança realmente em Deus. E por isso que é a importância, tudo está ligado, né? Porque quando a gente conhece o plano de Deus, a gente confia nele. Porque aí que está a importância, porque quando a gente lê a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, a gente vê o quão verdadeiro e o quão fiel o Senhor é. Todas as vezes que o Senhor prometeu algo, o Senhor sempre cumpriu. E se eu sei que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, por mais que algumas coisas ainda, se o Senhor prometeu que Ele virá e Ele ainda não veio, a gente tem que confiar. Ele não veio ainda porque ainda não é a hora, porque Ele prometeu que vai vir e é isso que a gente está falando aqui, as coisas que vão acontecer antes de Ele vir. Mas o que é isso? Eu preciso confiar no que Ele disse, eu preciso confiar na palavra, eu preciso confiar para eu não ser enganado, para eu não ficar ofendido. O que é uma pessoa que se ofendeu? Uma pessoa que deixou de confiar na palavra de Deus. Se ofendeu por quê? Porque se decepcionou porque tinha uma falsa expectativa. Mas aí que tá, por isso que eu vejo assim, Corey, as pessoas se decepcionando com coisas ou criando expectativas erradas. E aí a vontade que dá de perguntar mas quem que te falou que ia ser assim? Porque a Bíblia está dizendo que vai ser de determinada forma. Como o Corey falou, a Bíblia disse que se você viver de forma santa, você será perseguido. Então, por que quando a gente é perseguido, a gente se ofende? Se a Bíblia já prometeu para a gente que vai acontecer isso. Esse que é o ponto, a gente não pode se ofender por algo que a Bíblia já nos garantiu que vai acontecer. E você pode apreender tudo isso tipo de coisas, tudo isso é verdade antes. Você pode. Você quer ou você pode. Você necessita ler sua Bíblia, orar, fazer tempo no lugar secreto, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Você pode aprender isso, mas muitas pessoas têm, eu não quero falar outros compromissos, porque não compromissos, just outras coisas. Você usar todo o seu tempo por outras coisas, não fazer nada por Deus, e surpresa quando você não entendeu a palavra. E você não entendeu a palavra quando você correr, você entendeu a palavra quando você sentar, e você sentar com Deus. Eu quero falar em versículo 11, isso
Isso é diferente. Se você nessa abre a sua Bíblia, porque em versículo 5 é diferente de Cristo. Mas em versículo 11, profetas falsos, falsos profetas. Isso é diferente. Ok, por que isso é diferente? Você tem um tipo de pessoa, Cristo, não é verdade, mas Cristo, eu pode salvar você. Isso é do título Cristo, eu salvo você. Quando Jesus entrou, as pessoas falam, Hosana, Hosana, você me salvou. Você é de Cristo, ok? E não just salvou por eternidade, sua alma, seu espírito, não só isso, mas você tem, salvou just minha vida, você provei para mim, você proteger-me, tudo esse tipo de coisas. Você é Cristo. Mas é diferente do profeta. O profeta, não da pessoa, eles não falam, oh, você pode confiar em mim porque eu salvo você. Não, o profeta fala, eu sei coisas que você não sei. E não sabe. Eu sei coisas que você não sabe. Eu pode ver coisas no espírito, eu pode ver coisas não começou agora, eu pode falar coisas depois. Eu pode falar isso profecias. A profeta fala profecias. Certeza? A profeta fala profecias. Fala coisas no futuro. Mas a profeta falso fala esse tipo de coisas, mas isso não é verdade. Jesus fala, quando a pessoa levantar e fala uma profecia, escreva a profecia. E essa profecia não passou, essa pessoa é falsa. Mas por que pessoas fazem isso? Porque você tem muitos profetas falsos no fim dos tempos. Porque quando você vê muitas pessoas, muitos Cristos, pode eu salvo você, ou eu salvo você, ou eu salvo você. A nova pessoa levantar e falar, eu conheço de coisas que começou depois. Eu sei de caminhos, eu sei de coisas futuras. Eu não salvou você, mas eu sei de coisas depois. E isso é um grande problema, porque quando a pessoa fala, em uma semana essa coisa começou, as pessoas mudam sua vida por fazer concorda com isso. Like pessoas em lojas ou em business tem uma projeção, você pensando uma coisa depois. Mas quando isso é errado, a loja muda por isso. Oh meu Deus, perdoou tudo, não perdoou, mas perder tudo coisas. I mean, pode, isso é diferente, você não serve isso. A Cristo levantar e falar, eu pode salvar você, e then isso é enganar, você ofender, e depois você ofender. Se você em uma igreja, pastor levantar e falar, eu pode salvar você, você pode confiar em mim, eu sei o melhor caminho por você, e then depois, essa pessoa quebrar do relacionamento, perseguir você, expulsar você, você ofender, e then a outra pessoa levantar e falar, eu sei o que fazendo amanhã, eu pode liderar você por uma outra Cristo. Oh, eu sei de Cristo você tem no boa, mas eu sei amanhã tem uma outra. E isso é um grande problema nos Estados Unidos. Porque muitas pessoas vão para uma conferência, vão para outra conferência por ouvir uma profeta. Porque ele sabe de coisas. Oh, yeah, ele sei que eu fazer com meu dinheiro. E isso é o problema. E isso é duas diferentes coisas. Uma Cristo, eu salvo você. Uma profeta, eu sei de coisas para amanhã. E isso é diferente. E pessoas, depois de perseguir, quando você não fica fiel, quando você recebe perseguir, e then você ofende, e then você sai,
and then a outra pessoa levantar e falar, eu sei coisas amanhã. You're more susceptible É mais aceitável. por confiar no errado. É diferente quando você é na igreja e você é fiel, uma pessoa levantar e falar, eu sei coisas para amanhã, e isso é errado, você não. Você preto os cristãos, tudo vocês conhecem da Bíblia, você não aceita isso. Mas quando você lá fora, e você sozinho, é muito mais fácil para você ouvir uma pessoa falar coisa para amanhã e confiar no errado. Mas é diferente do Cristo e profeta. É muito importante isso. E é bem importante a gente discernir isso mesmo, porque, nossa, tem uma série de coisas que a gente poderia falar em relação a isso. Meu Deus, muitos problemas em relação a isso. Primeiro, porque também as pessoas não compreendem, às vezes, a diferença de uma profecia e uma palavra de conhecimento ou sabedoria. Tem isso, né? Porque toda profecia que a gente recebe, a gente precisa também provar pela Bíblia, julgar. Se alguém profetizou algo para você que não está na Bíblia, pula fora, sai fora. Ou que vai contra a palavra de Deus. Porque eu conheço pessoas eu conheço uma mulher, Corey, que ela separou do marido porque um profeta falou para ela fazer isso. Então assim, parece bizarro falar isso, mas acontece. Então, alguém que é uma pessoa que realmente é um profeta de Deus nunca vai falar algo que vá contra a palavra, que já foi escrito os princípios da palavra. Nunca. Então, a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas confundem isso, assim. As pessoas acham também que um profeta verdadeiro, ele só vai falar a respeito do futuro, ou só vai falar a respeito de acontecimentos, mas quando a gente vê para a Bíblia, ou a gente vai para a Bíblia, os profetas, realmente os profetas que escreveram a Bíblia, que formaram o cânon, eles sempre profetizavam realmente sobre o plano de Deus, sobre aquilo que Deus estava fazendo, e eles eram provados mesmo pelo povo. Até se algum profeta em Israel errasse uma profecia, eles tinham bastante problema se eles errassem as profecias. Mas eu acho que assim também o que a gente precisa analisar também, Corey, nisso, eu acho que não é só o fato de alguém acertar uma previsão. A Bíblia não nos ensina a gente a avaliar um falso profeta se ele se ele acerta uma profecia ou não. Porque, por exemplo, na Bíblia tem Balaão. Balaão na Bíblia foi alguém que a Bíblia fala claramente que ele foi um falso profeta. Ele não era um profeta de acordo com o coração de Deus, mas o que ele falou, os acontecimentos do que ele falou, profetizou, estavam corretos. Mas como que a gente vê quem é o falso profeta? É a vida da pessoa, é a motivação pela qual essa pessoa Com certeza. faz. A gente tem que olhar para a vida da pessoa, a gente tem que olhar se essa pessoa é verdadeiramente um discípulo de Cristo, se ela reflete o caráter de Cristo, se ela tem o caráter transformado, porque muitas pessoas às vezes levam em consideração só alguém que acerta uma previsão futura. E isso é diferente. Você fala, o que vocês entenderam isso? Quando você tem a Cristo falso, eles falam coisas para o mesmo momento. Agora ele pode salvar você. Mas com a profeta fala, isso é coisas futuras. Isso é o problema com enganar engano em a Cristo ou uma profeta. Porque em Cristo você pode ver no mesmo momento. Isso não é verdade. Mas quando o profeta fala, ele fala coisas por um ano depois. Você pode, mas muitas pessoas no mesmo momento não sabem isso é mentira. Deus, isso por sua vida. Você necessário vai para a Índia
venda tudo sua coisa, dar tudo do dinheiro por igreja, vai para a Índia, você é missionário. Isso pode na sua vida, isso pode no propósito em sua vida, mas você não sei isso mentir então depois, até depois, o profeta fala em ano, você não está esperando um ano por ver isso é verdade ou não. Isso é uma diferente tipo de enganar do Cristo no mesmo momento, mas nos profetas, eles podem falar coisas mais depois. E essas coisas nunca passou, é sempre falso, mas você não pode ver no mesmo momento. Se você necessariamente vê do caráter, você necessariamente vê da vida dele. Isso concorda com Deus ou não. Isso é só a única opção que você tem por você ver sim ou não. E isso é a razão que eu falo no primeiro momento, não confie na pessoa, confie em Deus. Confie nas coisas que você lê em sua Bíblia. Ouvir a voz de Deus. E Dr. Summerall fala isso, eu sempre falo isso. A verdade, a verdadeira profeta, a profeta verdade, nunca fala eu o profeta. Nenhum profeta verdade fala eu o profeta. Nenhum pessoa. Elias, só Elias fazer a escola do profeta, sim, mas isso pessoas não falam eu profeta, não. A profeta fala profecias, só isso. E quando a pessoa tem isso títulos, like eu profeta, eu ouvi isso muito na igreja. Isso é orgulho, isso não é bom, isso não é verdade. Eu é pastor, sim, porque eu tenho uma igreja. Isso é minha posição, mas isso não é título em minha vida, isso é posição. Eu falo muitas profecias. Dentro da igreja, eles passou, mas eu entrar no altar e falar eu profeta? Não. Eu pode profecia? Sim. Eu posso falar profecias, mas eu nunca falo, eu profeta. E isso é uma grande enganação com muita, porque você vê a pessoa fala eu tenho a posição, eles não têm, Deus não dá essa posição, eles tentam roubar uma posição, mas porque eles que você conhece eles, e isso é errado, e isso força muito enganar muito. Você ouvir, isso é missionário, ou isso é pastor, ou isso é profeta. E você fala diferentes títulos. Ou apóstolo também, né? Eu apóstolo. Sua voz fazer mais fundo. Mas sério, isso... Você não pode confiar em outra pessoa, só confia em Deus. E quando a pessoa fala eu isso, a profeta verdade não fala nada. Like, eu não necessário falar nada. Eu não necessário falar profecias. E você pode just ver minha vida. Eu não necessário falar nada. E isso é uma grande parte porque muitas pessoas ofendem. Porque eu pastor, eu profeta, eu apóstolo. E você é um apóstolo? Quantas igrejas você plantou? Nada. Ok, você não é um apóstolo. Eu amo essas pessoas, porque essas pessoas meus amigos. Mas eu vou para uma convenção em Estado do Pará. Quantos apóstolos em uma convenção? Quase 30, 40 apóstolos em uma convenção? Numa convenção. Uma convenção tem 40 apóstolos? Não, isso não é verdade. Títulos e coisas sim, mas verdades, não. E isso é um grande problema. Quando a pessoa fala, eu profeta, qual profecias você fala? Qual profecias você fala e passou? Você é profeta, mas você nunca... você não tem no visões, passou. Você não tem no sonhos, passou. Isso é porque sempre. Confia em Deus, não confia em pessoas. Acredita sua Bíblia, não acredita porque a pessoa fala. E a pessoa fazer uma vida não concorda com a Bíblia, não concorda com Deus, não seguirá essas pessoas. Não dar seu dinheiro por a pessoa tem errado.
Isso é muito bom. Isso é quase no final, tem só fazer versículo 9, 10, 11, ok? Respeito do tempo do pastor Alisson. Ele fala comigo a primeira vez, fazer 1h30, é necessário fazer pouco menos. E é muito bom também, porque 1 hora com a palavra de Deus é muito. E em uma semana, fazer de novo, fazer uma mais. E do versículo 12, é um grande versículo. Necessário 30 minutos só por versículo 12. Eu não posso falar isso agora hoje, mas vocês necessário lembra isso palavras básicas. Leia sua Bíblia. Ouvir a voz de Deus. Fica tempo no lugar secreto. Confia em Deus. Não acredita porque a pessoa fala ou outra pessoa fala. A pessoa fala, concorda com a minha Bíblia, sim ou não? Não aceitar. Só isso. Eu que ajuda, Alisson que ajuda, mas somente Deus, só Deus em sua vida. Ele depois, quando você morrer, e você em frente a Deus, Ele no trono, você em frente dele, você sozinho. Você não pode falar, o pastor Alisson fala. Você lá sozinho. Você só pode falar, eu fazer isso coisas, porque eu fazer isso coisas. Não porque outra pessoa fala. Você é necessário entender a sua Bíblia. Ok, não mais hoje. Eu acho que só para a gente finalizar, essa questão do versículo que a gente leu aqui, do versículo 11, eu acho assim que tem muitas pessoas que... Eu creio que isso vai acontecer no fim dos tempos, porque isso acontece agora já. E eu percebo que tem pessoas que são viciados ou colecionadores de profecia. Às vezes as pessoas elas são enganadas porque... eu não sei, assim, eu creio que alguém que tem vida com Deus, alguém que lê a sua Bíblia, alguém que tem intimidade com Deus... quando você recebe, por exemplo, uma profecia, não te pega de surpresa. Assim, às vezes que eu recebi palavras de conhecimento de pessoas que eu não conhecia, apenas vieram para confirmar aquilo que Deus já estava falando no meu coração. Testifica. Deus tem sua endereço. Exatamente. Ele pode falar com você. Eu acho muito estranho, assim, pessoas que só contam e só falam assim, Deus usou o profeta para falar comigo. Mas eu fico pensando, poxa, mas a pessoa ela vive como Israel, que queria que só Moisés falasse com Deus, porque Deus queria falar com o povo, né? Vocês lembram, né? Na passagem ali, Deus ele queria se manifestar ao povo dele, Deus queria falar com o povo. E aí o povo ficou com medo de Deus, e aí o povo falou para Moisés, não, Moisés, vai lá, você... E sobe você e fala você com Deus. Isso é Hebreus 1, o povo terceirizou a voz de Deus. Tem muitos fazendo. E tem muitos hoje fazendo isso. Isso é... Exatamente. Muitos fazendo isso hoje, terceirizando a voz de Deus. Então, por que são enganados por falsos profetas? Porque elas querem que o profeta, entre aspas, né, vá lá e fale com Deus por mim. No tempo passado, Deus fala com os filhos, com profetas. Mas agora, Ele fala com você, com o Filho, com Jesus. Então, assim, eu creio em profecias, eu creio que Deus usa pessoas, tem pessoas que têm ofício profético dentro do corpo de Cristo, com certeza. Agora, é muito estranho, assim, alguém que Deus só fala por meio de algum profeta com você. Não, você tem o Espírito Santo habita dentro de você, você tem a sua Bíblia, você tem o acesso a Deus. Se você é um filho de Deus, se você é um discípulo de Cristo, você tem acesso a Deus. Você pode entrar no seu quarto, você pode ouvir a voz de Deus e Deus pode usar alguém para falar, para confirmar aquilo que Ele já está falando contigo. Como eu falei, na minha vida aconteceu isso muitas vezes. Muitas vezes assim, que Deus usou pessoas para falar comigo, profetizar sobre mim, eram coisas que já estavam acontecendo na minha vida e é como se Deus fizesse assim, meu filho, eu estou confirmando aqui, só para você entender que é eu mesmo, segue firme, continua, que você está no caminho certo.
E então, assim, só para a gente finalizar, isso eu acho que é importante a gente ter esse entendimento, porque muitas pessoas, Cody, às vezes elas falam assim, ó, e a gente fala sobre falsos profetas, tudo, só que só tem falsos profetas porque tem pessoas que buscam esses falsos profetas. Também. Então a gente não vai ter como se justificar diante de Deus, Deus, tal pessoa me enganou e tudo mais, porque a gente tem a Bíblia, né? E a gente sabe, tem pessoas que infelizmente são pessoas assim, às vezes ignorantes, que falta conhecimento, são pessoas às vezes que não têm o entendimento ainda, e Deus vai cuidar de tudo, Deus vai julgar cada um segundo, né, a justiça de Deus que é perfeita. Agora, a gente precisa entender, a gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo. Você pode ouvir. Você pode ouvir e você pode ter o discernimento. Você não vai poder dizer para Deus assim, Deus, mas o Senhor não deixou as dicas para mim. Sim, Deus deixou. Você pode... Minha Bíblia fala, você ouvir a voz de Deus. Você não pode gostar de coisas que Deus falar, porque isso é sacrifício, com certeza. Mas você ouvir a voz de Deus. E pessoas sempre, de primeira semana, 2, isso de 3 dias, falar isso programa, ou fazer isso programa. Tudo vezes de novo, eu e você falar. Do problema com ofender, com enganar, com tudo isso coisas, porque você não conhece. Você não sabe da Bíblia. Você é necessário ler. Você é necessário ler. Eu não leio por você, eu leio para mim. Você é necessário ler sua Bíblia e aprender coisas em sua Bíblia. Mas, na próxima semana, começou o versículo 12. 12 com o amor de pessoas no fim dos tempos. Isso é uma grande palavra. E pode ir na semana próxima também falar um pouco mais com Daniel, porque em versículo 15 depois, isso quando Jesus fala com as profecias em Daniel, pode falar isso mais também. Mas, igreja, aqui em the Quadrangular Campinas tem culto quarta-feira à tarde, 3 horas. 3 horas à tarde, quarta-feira. E quinta-feira... Quinta às 20 horas, às 8 da noite, né? 8 da noite, 20 horas, quinta-feira. E domingos... Às 9 horas e 19h30. São 2 cultos no domingo. Eu que você vem aqui participar, conhecer essa igreja. Isso em São José, Santa Catarina, de Campinas, aqui em Santa Catarina, em São José. Eu que você vem, endereço embaixo do vídeo. Seguir no Instagram da igreja, Pastor Alisson, seguir nós e participar aqui. Você não tem uma igreja por culto, vem aqui, participar aqui. Você quer fazer uma oferta, você pode fazer para Pastor Alisson, the Pix por da igreja aqui embaixo do vídeo. Você quer fazer uma oferta por nós, embaixo do vídeo também. Eu que vocês dar com seu coração, fazer uma oferta por ele, fazer um sacrifício por nós, por fazer esse programa por vocês. Abra a igreja por nós. Eu muito agradeço a vocês. Muito bom. Igreja, você tem uma pergunta a fazer embaixo do vídeo. Eu não vi umas com a semana passada, mas você tem uma pergunta durante esse programa, fazer embaixo. Gostou do vídeo? Fazer um comentário depois. Igreja, eu te amo. E uma mais coisa, domingo, 5h30 às 6h30, livro de Daniel. Eu prego todas as semanas no Quadrangular Sage aqui em São José, em livro de Daniel. Uma outra local, uma outra aula para você entender mais no fim dos tempos. Alisson, você quer uma mais? Deus abençoe, só fala para o pessoal, que Deus te abençoe, a gente se vê no próximo episódio aí do nosso programa, que o Senhor possa continuar falando com você e leia sempre a sua Bíblia toda, sempre. Deus abençoe, te amo, obrigado, tenha um bom dia.